Se Assassino dos Assassinos serviu como um aperitivo animador e curioso pra gente, agora é a hora do prato principal, Predador Badlands. Ele chegou com um novo trailer e trouxe algo que tá deixando os fãs muito curiosos. Um predador que parece diferente, um novo mundo, um novo tipo de caçador e talvez o maior mistério da franquia até agora. E se eu te dissesse que pela primeira vez a gente vai ver a história contada pelo próprio Predador? É isso mesmo, Badlands promete mudar tudo o que você achava que sabia sobre os Yautja. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou Taira Moitinho. Então, por volta da metade do trailer, surge uma figura que hipnotiza imediatamente, porque ele tem cabelo branco, uma postura imponente e letal. Quem será que ele é? Um novo predador? Uma lenda viva? Pois é, isso gerou muita curiosidade. E o pouco que a gente vê é o suficiente para deixar qualquer fã teorizando. Em uma das cenas mais intensas, ele aparece caçando outro predador, aparentemente indefeso, sem braços, tentando fugir rastejando. O ataque é brutal, usando uma espécie de espada que emite um brilho vermelho. Em segundos, o recado tá dado. Esse não é um predador comum, ele tá acima dos demais. Esse predador aparece em momentos estratégicos do trailer e tudo indica que a gente está lidando com alguém que tem um papel central nessa história. Um ponto que chama a atenção logo de cara é a postura dele. Diferente dos outros predadores que a gente já viu, ele se move com total controle da situação. Ele não demonstra pressa ou instinto de urgência, o que mostra que ele não está apenas em missão, ele domina todo aquele território. Outro aspecto importante é o equipamento dele. A lâmina vermelha que ele utiliza não é uma arma padrão dos Yautja. Isso pode indicar que ele tem acesso a uma tecnologia mais avançada ou personalizada, eu não sei, gente. Esse tipo de detalhe sugere que ele faz parte de um lugar diferente. A armadura dele também me chamou bastante atenção, porque é reforçada e estilizada, o que pode indicar um maior nível hierárquico dentro da sociedade dos predadores. Os predadores mais experientes ou com status costumam a carregar equipamentos mais sofisticados, o que pode ser o caso aqui. Outro ponto interessante é que ele não aparece em confronto direto com os humanos no trailer. Toda a atenção gira em torno do combate entre ele e o outro predador. Isso reforça a ideia de que o foco dessa história é interno, entre os próprios Yautjas. Ele também parece ter a função de eliminar outros predadores, o que indica que ele não tá lá para caçar por esporte, ele tem uma missão específica. Também vale destacar a forma como ele observa o oponente ferido. Ele não finaliza imediatamente, o que mostra que existe algum tipo de julgamento ou avaliação antes da execução. Para ele estar presente em mais de uma sequência importante do trailer, reforça que ele não é só um antagonista comum. Ele parece ter um papel fundamental no desenvolvimento do enredo, e tudo indica que ele vai ser o maior obstáculo ou o maior desafio para o personagem principal, que no caso é o Deck. Se a gente considerar que ele é de fato um líder de clã, então a sua presença no trailer pode representar mais do que um simples combate individual. Ele pode estar ali para aplicar uma decisão coletiva, como expulsão, punição ou eliminação de um membro que desrespeitou regras internas. Isso explicaria por que ele persegue outro predador em vez de focar em caçar humanos. Os líderes Yautja são responsáveis por manter a disciplina e o prestígio do seu grupo, e eles geralmente são os mais experientes e mais bem treinados, com um histórico comprovado de vitórias em caçadas. A sua função não é apenas liderar as batalhas, mas garantir que as tradições sejam seguidas. Por isso, o simples fato dele estar envolvido diretamente em uma execução pode indicar que o conflito tem um peso simbólico dentro da hierarquia dos predadores. Outra possibilidade é que ele esteja comandando uma espécie de prova final para o personagem Deck, e talvez esse predador, no caso Deck, esteja tentando ingressar em um clã ou recuperar a sua honra. E nesse caso, o combate entre os dois não seria por vingança ou rivalidade pessoal, mas parte de um ritual de aceitação, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Para quem não está familiarizado com a lei do grande predador nos quadrinhos, existe uma coisa conhecida como sangue ruim, que eu já falei aqui no canal, inclusive, onde o indivíduo predador é considerado inapto ou indigno e enviado para terras ruins para provar o seu lugar na sociedade. Também pode existir um fator político nessa teoria, porque em várias histórias paralelas da franquia, diferentes clãs entram em conflito por disputas de poder ou de divergências sobre os códigos de caça. E esse outro predador pode representar a liderança mais conservadora, que vê o Deck e outros predadores jovens como uma ameaça à ordem. E isso daria ao embate entre eles um significado muito maior. Não seria uma luta física, mas um confronto entre visões de mundo dentro da sociedade Yautja. E vale lembrar que os líderes
líderes de clã não costumam agir sozinhos. A aparição isolada dele pode indicar que ele é muito respeitado ou temido, que não precisa de escolta. Ou por outro lado, pode significar que ele está conduzindo uma missão pessoal, talvez para resolver uma falha interna que ele mesmo deixou passar. Nesse cenário, o Deck pode ser um ex-membro do seu clã ou até alguém que traiu as suas expectativas diretamente. Apesar das diferenças visuais, tem quem acredite que eles dois possam ser da mesma linhagem, talvez irmãos ou pai e filho. A própria mitologia dos predadores já mostrou conflitos familiares sendo resolvidos na selva, com sangue e honra, e nesse cenário o confronto entre os dois pode ter raízes muito mais profundas que uma simples luta de sobrevivência. Pode ser sobre legado, redenção ou ruptura. Se ele for um parente direto do Deck, seja pai, irmão mais velho ou até uma figura de criação, isso muda completamente o peso emocional do conflito, porque assim, não seria só um embate entre dois guerreiros, mas uma disputa marcada por expectativas frustradas, rivalidade familiar e possivelmente traição. Entre os Yautja, a linhagem tem um papel importante. Em várias mídias da franquia é comum que os caçadores experientes treinem os mais jovens dentro do próprio clã, passando ensinamento de combate, honra e estratégia. E se o Deck foi treinado por esse, então ele pode ter falhado em seguir os passos esperados, se rebelado ou tomado decisões que envergonharam a sua família. Ele pode estar agindo daquele jeito porque de alguma forma ele vê uma limpeza necessária para preservar o nome da própria linhagem. Eliminar um parente que desviou do caminho pode não ser uma escolha fácil, mas uma obrigação de honra entre os predadores mais tradicionais. Outro ponto que a gente tem que considerar é que o Deck pode não saber que ele é um parente. A revelação pode acontecer durante um filme em algum momento de confronto direto, o que adicionaria um elemento mais dramático para a trama aí. Imagina o impacto de você descobrir que o seu maior inimigo é, na verdade, alguém da sua própria família e que ele tá ali não só para derrotá-lo, mas para corrigi-lo de alguma coisa que ele fez de grave no passado. Também existe a possibilidade do super predador ter sido afastado ou exilado anteriormente, retornando só agora para resolver um conflito pendente entre o próprio clã. Nesse caso, o Deck pode estar seguindo o mesmo caminho parecido com o dele no passado, e o confronto entre os dois pode funcionar como um ciclo se repetindo. Por fim, essa conexão familiar também pode influenciar a forma como a história termina. Outra hipótese, gente, eu tô falando tudo de teoria aqui, tá? E se esse carinha for do tipo executor, um predador designado para eliminar os chamados Bad Bloods que eu já falei aqui no canal, aqueles considerados indignos ou desonrados. Nos quadrinhos isso acontece. Um predador rebelde é caçado por outro, enviado para restaurar a ordem. Se ele for realmente um tipo de executor oficial da hierarquia Yautja, isso abre espaço para uma estrutura interna de leis, punições e protocolos formais que raramente são mostrados nos filmes. Aqui, no caso, ele não seria apenas um guerreiro, mas um agente de disciplina, atuando como juiz e executor de sentenças impostas por autoridades superiores do clã ou até de um conselho Yautja. Predadores que infringem as regras, como caçar presas indefesas, violar o código de honra ou abandonar missões, são frequentemente considerados Bad Bloods, indivíduos que desonram a tradição e por isso devem ser eliminados. Esse super predador pode fazer parte de uma parte especializada em lidar com esse tipo de caçador, e isso colocaria acima dos demais termos de autoridade, com autonomia para agir de qualquer forma. E a forma que ele aparece no trailer, focado, direto e aparentemente sem empatia, reforça o perfil de alguém que cumpre ordens, não importa quem esteja do outro lado, e é possível que a sua função exija uma certa neutralidade emocional, o que explicaria sua frieza ao eliminar o outro predador sem hesitação. Outro detalhe interessante é que esse tipo de predador pode operar sozinho justamente para evitar interferências externas ou julgamentos subjetivos, e eles agem de acordo com um código interno rígido e são treinados para tomar decisões rápidas e letais. Se ele, no caso, for um desses, ele não tá ali por vingança ou rivalidade, ele tá cumprindo uma ordem que já foi decidida por instâncias superiores. E essa teoria também pode ajudar a entender o comportamento do Deck. Se ele tá sendo caçado por um aplicador de lei, é provável que ele tenha cometido algo grave, talvez tenha questionado
ou desafiado tradições, ou até mesmo matado um dos seus. E isso traz uma visão que ele não é um herói típico, mas alguém em conflito com as regras do próprio povo. E além disso, o Super Predador pode não estar interessado só no deck, mas também em limpar rastros dos problemas maiores. Ele pode estar ali para apagar as provas, encobrir as falhas do clã, ou eliminar qualquer ameaça à estrutura de poder dos predadores. E isso transformaria ele em um personagem muito mais estratégico do que um simples caçador de rebeldes. O visual diferente desse predador com traços distintos e uma armadura única também levanta outra possibilidade. Ele pode ser de uma linhagem completamente diferente, um clã oculto, uma espécie ancestral, ou talvez um guerreiro de um lugar esquecido na história dos Yaoi. Isso mudaria totalmente a dinâmica do filme. Em vez de um simples teste de honra, a gente estaria diante de uma guerra entre espécies predadoras. Se esse predador pertence a uma subespécie diferente dos Yaoi tradicionais, isso levanta várias questões sobre origem, biologia e estrutura social da espécie como um todo. A gente já viu variações físicas entre os predadores em filmes anteriores, como o Predador de 2010, onde o Super Predador apresentava diferenças claras, maior estrutura, mandíbulas mais largas, comportamento mais agressivo e até padrões distintos de caça. Essa teoria também abre espaço para um conflito entre clãs de subespécies diferentes. É possível que ele faça parte de uma parte superior que se vê como a mais pura ou a mais eficiente que os Yaois tradicionais, e ele pode estar em missão para impor uma nova ordem, eliminando membros de linhagens consideradas inferiores ou ultrapassadas. E outra coisa, antes que eu esqueça, alguns fãs notaram semelhança entre ele e o Predador de Prey, aquele mesmo que enfrentou a Índia, que poucas pessoas gostam, né? Mais magro, mais ágil e com os traços mais primitivos. Caso esse Predador tenha alguma ligação com o Prey de 2022, isso pode indicar que o novo filme está tentando criar uma continuidade mais clara entre os longas da franquia, algo que os fãs pedem há muito tempo. A aparência mais primitiva e o uso de armas com design menos tecnológico, com lâminas expostas e sem camuflagem total, pode ser uma escolha intencional para mostrar uma linha evolutiva diferente daqueles Yaois vistos em filmes como Predador, de 1987, ou também Alien vs Predador. Essa conexão também levanta a possibilidade de que exista clãs específicos que seguem tradições de caça mais antigas, recusando avanços tecnológicos em nome da pureza do confronto. O Predador de Prey já demonstrava esse estilo, utilizando armamento menos avançado e agindo de forma mais direta e física. Se ele segue a mesma doutrina, ele pode ser uma espécie de sucessor ideológico, alguém que mantém viva a filosofia daquele antigo caçador. Outra coisa que pode acontecer é engenharia genética voltada para um predador superior, com habilidades acima da média e sem limitações naturais de um guerreiro comum. E essa teoria ganha força principalmente porque o visual dele destoa bastante do padrão dos predadores que a gente já viu. Seus traços físicos, a sua postura corporal e até o comportamento frio podem ser um resultado de alteração de DNA feita propositalmente para remover emoções, instintos desnecessários ou até reforçar resistência à dor, inteligência tática e reflexos extremos. Além disso, em O Predador de 2018, o conceito de híbrido já foi introduzido, com predadores usando DNA de outras espécies para melhorar sua capacidade física e sensorial, e ele pode ser uma evolução dessa ideia, não apenas um experimento, mas o produto final de um programa secreto dentro da hierarquia Yautja, desenvolvido para responder a ameaças maiores e controlar também os predadores rebeldes. Outro detalhe interessante é que talvez ele não tenha controle total sobre si mesmo. Com um experimento, ele pode ter sido ativado por um comando externo programado para cumprir ordens específicas. Também vale considerar que, se ele é uma criação modificada, ele pode não ter nascido em um ambiente normal dos Yaoi, podendo ter sido cultivado em laboratório, em treinamentos de simulação, sem contato com a sociedade real. E isso explicaria sua ausência de empatia, sua eficiência absoluta e o seu foco apenas no objetivo. Ele não é um caçador por honra, mas uma arma viva, programada para eliminar os alvos. E se ele for algo mais simbólico, um predador mítico, tipo uma entidade lendária entre os clãs? Alguns fãs citam o nome de um predador que eu vou estar colocando aí na tela, uma figura mítica nas HQs conhecida por ser quase invencível. Se ele for uma figura lendária dos Yautja, isso pode significar que a sua presença no filme vai muito além do papel de um vilão comum. Ele pode carregar o valor simbólico dentro da cultura dos predadores, sendo visto como uma entidade que representa o ápice da caça ou da disciplina e também até da punição,
Ou seja, ele não tá ali apenas para vencer um oponente, mas para cumprir uma função mitológica. Restaurar o equilíbrio, proteger tradições ou impor um novo ciclo. Nas histórias paralelas da franquia, como quadrinhos e livros, existem relatos de guerreiros que se tornaram figuras quase místicas, temidos e reverenciados ao mesmo tempo. Esses predadores não aparecem com frequência, mas são citados em cerimônias, rituais e treinamentos como exemplo a serem seguidos, ou como ameaças também que surgem quando o código de honra é quebrado. E esse status lendário também justificaria o fato de ninguém conseguir enfrentar ele de igual para igual. Um guerreiro assim teria sobrevivido a centenas de caças, possivelmente enfrentando criaturas que nem mesmo os predadores mais experientes ousariam caçar. Existe ainda a possibilidade de que ele seja considerado imortal por alguns clãs, mesmo que não seja literalmente. Se ninguém nunca o venceu, a sua fama pode ter crescido a ponto de se transformar em uma figura quase sobrenatural dentro das lendas internas. E para fechar com chave de ouro, e se ele for, na verdade, o próprio Deck do Futuro? Pensa comigo aqui, o filme pode brincar com saltos temporais, mostrar a ascensão dele até ele se tornar o maior caçador da galáxia, e agora ele velho e poderoso, ele volta para ajudar um jovem renegado, repetindo o ciclo. Essa teoria também explicaria o porquê que ele não age depressa ou com uma agressividade desnecessária. Se ele é o Deck do Futuro, pode estar tentando corrigir o seu próprio passado, interferindo nos eventos que levaram ele até ali. Isso adicionaria uma camada emocional ao personagem, e ele não está apenas lutando contra si mesmo literalmente, mas também contra a própria história. Além disso, a existência de tecnologia avançada no universo de Yautja torna essa ideia muito viável. E outra coisa, a gente já viu em filmes e quadrinhos que eles dominam formas de manipular tempo, criogenia e até observação remota de eventos históricos. Se algum desses tipos já foi usado por Deck, propositalmente ou não, ele pode ter sido lançado em uma linha do tempo alternativa e decidido intervir nela por algum motivo específico. E se essa teoria for real, o conflito final deles não seria só uma batalha física, mas uma espécie de teste final, uma tentativa de impedir que os erros se repitam. A grande revelação poderia até acontecer no final do filme, mudando completamente o sentido do que foi mostrado ali. O trailer do Predador Badlands trouxe mais perguntas do que respostas pra gente, né? Mas isso é ótimo, tá? Porque significa que a gente tá diante de algo novo, fresco e ousado também. O visual pode até dividir opiniões, mas se a história cumpriu o que promete, a gente tá prestes a testemunhar uma das melhores entradas da franquia. E aí, o que você achou desse Predador? Me conta aqui nos comentários. Eu tô super curiosa pra ver o que vai acontecer. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Gente, só um recadinho rapidinho. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, e se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. Qualquer apoio já me ajuda demais. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.